Bem-vindos mais uma vez à Expo Cascais, esta quarta edição que nos traz uma série de webinars. Neste momento tenho comigo aqui o João Barros. Muito obrigado por ter vindo, João. Vamos falar aqui um bocadinho das soluções do e-voucher e, portanto, peço-lhe, João, que o Sim, palco senhora. é seu. Deu início às hostilidades, não é? Exatamente. Sim, senhora. Então, muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos. O objetivo de eu estar aqui hoje é tentar esclarecer de uma forma relativamente clara e simples o que é o programa e-voucher promovido pelo Governo. A SaltPay Portugal foi a entidade que ganhou o concurso público para a execução do programa e, portanto, é o parceiro tecnológico do Governo que tem a responsabilidade de implementação tecnológica de toda a solução do e-voucher. E, portanto, primeiro aproveito para nos apresentar quem somos. A SaltPay Portugal começou como Paga Aqui em 2014, aqui no Concelho de Cascais, depois de um percurso de construção da empresa do zero a nível nacional. Fomos adquiridos ano passado por uma multinacional do setor dos pagamentos, que é a SaltPay, e neste momento somos SaltPay Portugal. A SaltPay, o grupo SaltPay, está presente atualmente já em 12 países, com 14 escritórios e tem mais de 800 colaboradores. E está essencialmente focado nas áreas dos pagamentos, quer na área da emissão, quer da aceitação de pagamentos com cartões bancários. Relativamente ao e-voucher, ele é um programa de estímulo ao consumo e de apoio à economia e, portanto, na sua gênese é um programa de fidelização, na prática, que devolve benefícios aos seus utilizadores e teve por base o apoio do Governo, uma das medidas de apoio do Governo, ao que foi considerados os três setores económicos que mais sofreram com a pandemia, nomeadamente o alojamento e a hotelaria, a restauração e a cultura. O e-voucher foi já lançado no passado dia 1 de junho e tem uma primeira fase que vai até ao final de agosto, que é a fase 1 e é a fase de acumulação. Ou seja, em que eu apenas necessito pedir fatura com o contribuinte para que nestes setores elegíveis, ou seja, nos comerciantes que tenham este CAI, eu tenha direito ao benefício de 100% do IVA que paguei nessa fatura de volta. Depois temos uma segunda fase que é em setembro, que é a fase de apuramento, em que por volta do dia 14, 15 de setembro e depois de a autoridade tributária receber os ficheiros SAFT, confirmar as faturas, vai comunicar a todos os contribuintes portugueses, e este programa destina-se apenas a contribuintes particulares, o valor do crédito do benefício que têm para poderem gastar neste programa. E depois, no dia 1 de outubro, inicia-se a fase da utilização dos benefícios, em que nos comerciantes aderentes, e para isso vai ser criado um selo de aderente para que os contribuintes possam identificar onde podem, na prática, fazer a remissão deste benefício, em que até 50% do valor da compra pode ser gasto com este benefício. Esta lógica dos 50% é porque o Governo estima que irá devolver, com base nos dados do consumo do ano passado, portanto já durante a pandemia, cerca de 200 milhões de euros em benefício. O que corresponde, digamos, no limite, a reinjetar 200 milhões de euros em consumo na economia, com um contributo de mais 200 milhões de euros adicionais dos próprios consumidores. Ou seja, no limite, e na prática também não há limite, infelizmente estamos a passar agora por uma fase menos boa, mas eu sou um otimista e acredito que a fase da vacinação e com o acelerar do programa de vacinação vamos ter resolvido o problema a muito curto prazo. Esperemos que sim. Sou daqueles que acreditam mesmo que a ciência resolve, felizmente. Mas dizia que, apesar de estarem orçamentados 200 milhões de euros, se esse valor for ultrapassado, o Governo vai aceitar perfeitamente.
e, portanto, o que está estimado, no mínimo, é haver um consumo extra de cerca de 400 milhões de euros nestes setores específicos na economia, que obviamente terão o seu impacto nos setores que estão afetados. Sim, que foram maioritariamente aqueles que levaram a maior, vamos chamar, tareia desta pandemia, portanto... Indiscutível. Exatamente. Depois, há alguma dúvida sobre o que é que eu tenho que fazer para ter direito ao benefício? Nesta fase de acumulação, que é onde se acumulam os benefícios, eu apenas tenho que pedir fatura com o número de contribuinte nestes setores. Ao fazer isso, e a partir do momento que o comerciante, no mês seguinte, comunica aos seus SAFs à autoridade tributária, eu vou ter conhecimento desse crédito. A melhor forma nesta fase de fazer é descarregar a app do e-fatura, onde, desde há 1 ou 2 dias, já foram publicados os fecheiros SAF, e, portanto, já temos lá o valor dos créditos que foram acumulados durante o mês de junho. Portanto, não preciso de fazer absolutamente mais nada que não seja isso nesta fase. Portanto, não há, portanto, a minha sugestão é, quando os amigos não quiserem pedir fatura e haja divisão de contas, é que deixem o vosso número de contribuinte. Exatamente. Se não tiverem nenhum receio com isso. Aliás, eu, em vários restaurantes tenho ido, tenho deixado o meu contribuinte, no sentido que, quando alguém não pedir, se quiser-me atribuir o valor daquele IVA, estou perfeitamente disponível. Perfeito, para o aceitar. Até é vantajoso. Há de ser, em outubro. Exatamente. Tenho aqui um exemplo prático de uma fatura com alojamento, refeição, onde temos 37 euros de IVA, e esses 37 euros vão ser refletidos, aqui à direita, à nossa direita, temos um exemplo do menu da app e-fatura, que tem, digamos, este menu específico IVA Voucher, onde já estão disponíveis os valores dos créditos acumulados até ao momento. Depois, portanto, nesta fase não preciso fazer nada, mas eu, para utilizar os créditos até ao final do programa, vou ter que me registar. Porque o programa foi desenhado com base nos cartões bancários, ou seja, na associação de um cartão bancário a um contribuinte. E para isso, portanto, para eu poder depois usufruir dos benefícios, se é gastar o benefício ou utilizar o benefício, eu, como contribuinte consumidor, tenho que me registar, e tenho 2 formas de o fazer. Online, que é obviamente a mais simples, no site evoucher.pt, onde, através da inserção da chave de acesso à autoridade tributária, depois posso registrar o meu cartão bancário, que é o cartão que irá ser reconhecido depois na fase da utilização. Para quem tiver mais dificuldade, a SaltPay Portugal tem uma rede de agentes, cerca de 3.000 espalhados a nível nacional, onde nós, digamos, oferecemos auxílio ao registro, ao onboarding no programa, a pessoas que tenham mais dificuldades em fazê-lo online, portanto podem realizá-lo presencialmente, em cerca de 3.000 pontos de venda espalhados pelo país, essencialmente tabacarias e pequenos comércios que estão identificados com o logotipo da Paga Aqui, a seta. Ok. Portanto, eu diria que não há barreiras. Exatamente, praticamente toda a gente Pós-registro. consegue atingir o objetivo. Os comerciantes vão ter que estar registados no programa. A SaltPay Portugal tem 2 chapéus, se entenderem, neste programa. Tem o de fornecedor tecnológico e tem o de fornecedor de soluções de cobrança com cartões bancários. Nós, como é público, disponibilizamos a todos os players do setor APIs para poderem integrar. Achamos que alguns deles vão conseguir garantir essa integração a tempo e, portanto, oferecer aos seus clientes a possibilidade de participar neste programa. Quem não tiver essa possibilidade pode-se registrar no site do IVA Voucher para comerciantes e solicitar uma proposta da SaltPay Portugal, que tem terminais, obviamente, que vão permitir aceitar este programa. A adesão online é extremamente simples e intuitiva, é só preencher o formulário.
e nós iremos contactar todos os comerciantes que pretenderem esclarecimentos sobre a adesão. De qualquer maneira, a SaltPay Portugal é bastante, eu diria, descomplicada na forma de fazer o onboarding dos seus clientes e, portanto, consegue fazer uma contratação online sem qualquer tipo de barreira e receber um terminal no dia seguinte com alguma celeridade. Sem grandes problemas. Exatamente. Nós achamos que sim. Portanto, nós vamos ter 3 formas dentro da SaltPay Portugal, de permitir aos comerciantes fazer a adesão ao programa, a remissão, digamos, a aceitação dos benefícios aos seus clientes finais. Uma delas através de terminais físicos, neste caso são Androids. Uma segunda que é um portal online que vai permitir fazer um push ou uma app que ainda vai ser lançada, que é a App Voucher, onde na prática eu, comerciante, registrando na SaltPay, vou ter acesso a um portal onde, pondo o contribuinte do consumidor e o valor, ele vai-me autorizar na app. Portanto, não adianta pôr, neste caso, contribuintes de amigos nossos, porque não nos conseguimos transferir a conta, não é? Eles têm que pôr um PIN na app, como se fosse um PIN do cartão bancário, e o que nós fazemos é debitamos o cartão do consumidor que está associado ao registro na app. E terceiro, temos parcerias com alguns softwares de faturação, de depósito, de caixa. No caso, o primeiro que já terminamos a integração do grupo PE é o Inrest, em que, através do próprio software de faturação, vai poder despolutar o pedido de pagamento à app Voucher. E, portanto, eu diria que não há motivo para os comerciantes não poderem beneficiar, não oferecerem este desconto, se quiserem, ou benefício aos seus clientes finais. Depois, esta é a sinalética que foi desenhada pelo Governo e que nós vamos disponibilizar em formato autocolante a todos os comerciantes que se querem distinguir, anunciar aos seus clientes, que podem redimir aí os benefícios do programa e, portanto, sempre que aderirem vão receber esta sinalética para colocarem em evidência. Exemplo prático de utilização do benefício. Portanto, eu tenho que, em princípio, saber que o sítio onde eu me estou a dirigir que está inscrito no programa e, para isso, a sinalética do tal autocolante identificativo do programa IVA Voucher. Quando estamos a falar de um terminal físico, ao fazer o pagamento, nós, digamos, programa, identificamos que aquele consumidor está registado e aquele cartão está registado no programa, consultamos junto à autoridade tributária qual é o valor do saldo que ele tem para consumir e até 50% do valor da compra, se for compatível, descontamos e, portanto, não é debitado ao consumidor essa componente da conta. Sendo que, do lado do comerciante, ele recebe 100% do valor. Os comerciantes não sentem este efeito, portanto, do desconto. O dinheiro sai, imaginando que sou eu que tenho, sai do meu cartão, sai da minha conta e sai da conta que eu tenho, desconta do valor que eu tenho já. Exatamente. Na app. E na app vai poder acompanhar o saldo que vai consumindo, digamos, do benefício. Sim. O comerciante, como eu digo, não sente este efeito porque ele recebe 100% reduzido as comissões da transação normal inteira. Exatamente, porque a parte do IVA, do e-voucher, é suportada pela autoridade tributária. E, portanto, diria que são os componentes principais do programa. Mais 2 notas. Os consumidores, para utilizarem os créditos, só precisam de registar até ao momento imediatamente anterior, ou seja, imaginemos que eu acumulei uma série de benefícios e que os quero guardar para comprar um bilhete de um concerto para o próximo ano ou de um festival que quero oferecer a alguém no Natal. Eu posso me registar ainda durante o mês de outubro, novembro ou mesmo de dezembro. O programa termina no último dia do ano, mas se eu quiser utilizar no dia 26 de dezembro, eu só preciso me registrar no programa no dia 25. No dia 25, Ou seja, também portanto, é aquele período de carência de um dia. Exatamente. Também não existe limite ao número de cartões que eu posso associar. Ou seja, eu posso associar vários cartões bancários
ao programa. Outra dúvida que as pessoas têm muito, e que é legítima, que é a autoridade tributária agora tem acesso aos meus dados bancários. Uma coisa não entra com a outra, para não? Não é verdade, é proibido por lei, o regulamento não permite e a autoridade tributária não tem sequer acesso aos dados dos cartões. Aliás, assim como nós, os cartões são, digamos, tokenizados, encriptados, nem nós, como gestor de programa, temos acesso aos dados do cartão. Portanto, os senhores em casa estejam descansados, a autoridade tributária não vai descobrir as fortunas que nós temos nos nossos cartões. Portanto, não há problema nenhum. Sim, senhor. Tenho aqui uma outra questão. Depois já passamos às questões do público, porque quem manda sou eu, portanto eu sou o primeiro. Esta questão do e-voucher deixa-me... Ok, agora, muito mais tranquilizado depois da sua explicação, mas eu gostava de fazer aqui uma questão. Já falou no assunto relativamente aos estabelecimentos, ou seja, eu como consumidor entro num estabelecimento, já estou inscrito no e-voucher, pago, recebo o IVA e pode ser num estabelecimento qualquer, ou tem de ser um estabelecimento que... A fase da acumulação é qualquer estabelecimento que tenha como CAI principal um dos elegíveis, que são os CAIs principais daqueles três setores. Exatamente. E depois, então aí não existe qualquer restrição. A utilização é que tem de ser apenas nos aderentes. Nos aderentes. Sim, senhor. Muito bem. E diga-me, já agora, como é que começou a sua empresa, que foi comprada pela SaltPay? Como é que isso começou? Porque é que nos lembramos? Exatamente. Como é que se lembraram de... Eu, apesar de ser do Porto, vivo há 15 anos no Concelho de Cascais e, portanto, quando resolvi fazer a mudança mais a sul, optei objetivamente por vir viver, por acaso, aqui para o Estoril. E bem. Eu estive vários anos ligados à banca e sempre considerei que havia falta de concorrência no setor dos pagamentos. Aliás, ainda hoje considero. Existe, digamos, três grandes formas de fazer pagamentos em Portugal. Os cartões bancários, obviamente, que são os maiores e que são geridos por duas empresas, essencialmente, uma processadora e a outra acquire, que são 100% tidas pelos bancos comerciais. E, portanto, isso só por si, diria que não é muito... Sim, digamos, está tudo assim no mesmo, são todos sócios, mesmo círculo, exatamente. E depois temos, por outro lado, as referências multibanco como forma de pagamento online, ou MBWay, que são marcas da Cibes, e, por último, os pagamentos em numerário, que tinham e têm um grande player, que se chama CTT. Como nós não tínhamos grande capacidade de investimento e começamos a empresa do zero, começamos por endereçar aquele mercado que nós achávamos que podíamos trazer mais rapidamente valor. E neste caso foi o mercado dos pagamentos em numerário, de faturas e carregamento de telemóveis e bilhética de transportes públicos, que até essa data estavam essencialmente dependentes de um único fornecedor em Portugal ou de um único player, o Grupo CTT. E, portanto, nós o que fizemos foi, tentamos inovar na tecnologia e acho que trouxemos inovação ao setor, seguramente, na forma como... Vamos a ver como é que os CTT funcionam na forma de pagamentos, claro que percebemos que houve alguma inovação. E, acima de tudo, acho que quando um player está demasiado sozinho no mercado, não tem estímulo nenhum... Encosta-se. Quer, digamos, a desenvolver soluções melhores, quer em termos de preço aos seus clientes. É parte da concorrência. E acho que nós endereçamos as duas. Obrigamos, entre aspas, obviamente, o Grupo CTT a ter que inovar também para nos acompanhar e obrigamos-lo a ser muito mais concorrencial nos custos que praticava aos seus clientes. Exatamente. Depois disso, o caminho natural era endereçar a maior fatia, que é com os pagamentos em cartão. E foi precisamente quando começamos a desenhar soluções de aceitação de cartão
que apareceu o Grupo SaltoPay e adquiriu, digamos, a Paga Aqui, e que nos deu outra capacidade. Quando o Grupo SaltoPay adquiriu a Paga Aqui, éramos cerca de 40 pessoas, neste momento já somos mais de 120, e temos feito um investimento significativo aqui em Portugal e estimamos contratar mais 250 pessoas até ao final do ano. Portanto, vamos ter um centro de competências tecnológicas aqui em Portugal, do Grupo SaltoPay, o que nos deixa obviamente satisfeitos. Claro que sim, quer dizer, estão a fazer um excelente trabalho pelos vistos, não é? Tentamos. E certamente estão a conseguir. Mas pronto, sim senhor. Aqui mais uma questão. Este programa do e-voucher, sendo de caráter temporário, uma das ajudas do Governo, eu gostaria de saber como é que o Governo poderia ir mais longe. Qual é que é a sua opinião, se é que quer dar? Se poderia ir mais longe nesta questão do e-voucher, se vocês tentaram que o Governo fosse mais longe, ou se estavam em conformidade? Não, nós aqui somos um mero fornecedor de serviços para a execução do programa e tentamos fazê-lo da melhor forma e achamos que mais eficiente. O que eu acho que já foi dito publicamente, até pelo Ministro das Finanças, é que a mecânica em si poderá ser aproveitada no futuro para recompensar os contribuintes como estímulo a pedido da fatura. E, portanto, se do ponto de vista tecnológico correr bem, eu acredito que será uma medida para ficar, que poderá ser utilizada junto de todos os setores. Pois, eu lembro-me que há uns anos tentaram tentaram uma ação que era a fatura da sorte, se não estou em erro. Que eu acho que ainda está em vigor. Ainda está em vigor. Primeiro com os carros e depois com agora, certificados da Força também. Okay, o Tesouro. Sabe, eu por acaso não tenho essa informação, é mesmo por curiosidade minha, se de facto o número de faturas subiu por causa disso? Eu não tenho números precisos, mas a convicção que eu tenho e o que eu já ouvi, que sim. Na altura teve bastante efeito. E também tenho já a nota que este programa de vouchers também tem conseguido esse estímulo. Okay. Aliás, quer dizer, quem não pedir fatura nestes setores está a deitar dinheiro ao lixo, objetivamente. E, portanto, se quiserem pôr o meu contribuinte... O meu? Pronto, pode passar em rodapé. Eu posso passar, exatamente. Porque acumulamos, se não precisarem desse dinheiro, nós com certeza que agradecemos. Mas pronto, e perguntas do público, se vou pedir que me tragam aqui o... Obrigado. Vamos ver. Aqui é a Ana Anastácio. Tem aqui 3 questões. Vou ler então e deixo a sua resposta. Onde podemos ver os restaurantes e alojamentos aderentes? Ana, quer dizer, o João já explicou que, de facto, a fatura pode-se pedir em qualquer sítio, mas depois, quando for na altura do consumo em si... Eles vão ter uma sinalética própria. Eles vão ter uma sinalética própria, exatamente. Se já coloquei o meu NIF, mas a entidade só aderiu depois, vai contar na mesma desde que entre 1 de junho e 30 de setembro? Conta sempre, ou seja, o benefício não é obtido pelo facto do restaurante ou do hotel ter aderido ao programa. Eles são completamente independentes. Exatamente. Ou seja, não há limitações nenhumas à devolução do IVA em nenhum destes setores que tenha como cais principais estes que nós apresentamos. Tem aqui uma outra. Essa sugestão que indicou de quando não querem NIF colocarmos o nosso, mas não tem que ser pago com um dos cartões que associamos, ou para que serve o registro do cartão? Não. Ou seja, a obtenção de benefício é completamente independente da forma que nós pagamos. Até podemos pagar em numerário, que temos direito na mesma o benefício. O cartão serve para, digamos, foi a forma mais simples do ponto de vista tecnológico que foi encontrada para poder fazer a remissão ou a utilização do benefício. Exatamente. Ou seja, é a cobrança através do cartão.
Pois. Ana, exatamente isso. Quer dizer, é para depois conseguir usar o valor acumulado. Ou seja, o pagamento, quando está a receber o dinheiro, não tem, pode ser da forma que quiser, mas depois, de facto, o cartão tem de estar registado para poder utilizar o dinheiro. Porque o que vai acontecer é que o programa vai reconhecer aquele cartão, vai, através do cartão, consultar o valor do benefício e vai debitar o cartão só até 50%, consumindo o valor do crédito / benefício. Exatamente. Pronto, João, quer dar aqui uma última nota? Quer... Então, obviamente, acho que toda a gente deve pedir, é o que e deve-se registar quanto mais cedo possível melhor, porque nós portugueses somos pródigos em deixar para o último dia, não é? E, portanto, não vamos querer que toda a gente, 1 ou 2 milhões de contribuintes, se vão registar no mesmo dia, porque não faz sentido. Exatamente. Temos muito tempo e, portanto, quanto mais cedo se inscreverem, melhor, porque seguramente vai correr melhor. Pois é isso, eu também deixo aqui o apelo, quer dizer, sempre que forem a um restaurante, sempre que forem a um hotel, peçam fatura, para além da autoridade tributária agradecer. Depois podem ter grandes vantagens a partir de outubro, principalmente estamos na altura das férias, depois uma pessoa não quer jantar em casa, quer ir jantar fora, portanto acho genuinamente que devem utilizar esta solução, nem que seja, quer dizer, o Estado já nos leva tantos impostos que claro. Podemos também levar um bocadinho. Uma última nota, eu peço desculpa de interrompê-lo. Diga, João. Não sei se ficou claro que eu não sou obrigado a utilizar o benefício no mesmo setor de onde o obtive. Ou seja, eu posso obter o IVA de volta de um hotel e utilizá-lo em cultura, num bilhete para um espetáculo. Okay. Ou num restaurante, ou obter num restaurante e utilizá-lo na cultura. Desde que tenha um daqueles 3 cais, pode utilizar à vontade. Perfeitamente. Pronto. E, portanto, posso utilizar para um presente de Natal, inclusive. Estão a ver, malta? Isto dá jeito. Pronto, João, quer dizer, não tenho aqui mais nenhuma questão do público, só lhe posso agradecer ter vindo. Eu é que agradeço e espero que tenham ficado esclarecidos. Ainda bem que veio, foi muito esclarecedor. Muito obrigado e obrigado a quem esteve aí em casa connosco. Mais uma vez lamentamos não podermos ter público, sei que adoraria estar aqui connosco, até íamos todos ali beber um café ao coffee break, infelizmente não pode ser, portanto deixo aqui o apelo, que amanhã temos a parte do Congresso, espero que se mantenham connosco e pronto, muito obrigado por estarem aí desse lado e até amanhã. Obrigado.